Você esteve ali, você morou no Irã durante 7 anos. Como você está vendo esse conflito e qual é a tua prospecção? Onde é que isso vai terminar? Os Estados Unidos começou e atacando dentro do nosso território. Agora a gente dita quando a gente para a guerra. E olha que eu não tenho motivo nenhum para defender o Irã. Como eu falei, fui deportado da pior forma do Irã, sendo acusado de ser espião americano, seria um traidor da pátria deles. O Irã não é uma Venezuela, não é uma Cuba, não é um Iraque. Né? E eu acredito já que os americanos já vêm se demonstrando falhos e perder na guerra. E os iranianos deixam muito claro nos vídeos deles em persas dos coronéis e tudo, que o Irã, os Estados Unidos começou e atacando dentro do nosso território. Agora a gente dita quando a gente para a guerra. Hoje o Trump pediu uma pausa de 5 dias já da guerra. E do outro lado o Irã fala que não quer negociar com os Estados Unidos. Ele quer mostrar para o mundo que o governo americano, os Estados Unidos, ele é falho como qualquer outro país, que são humanos para a humanidade não temer. Sheikh falar de ter empatia pelo povo que está lá em Israel é conflitivo, porque as pessoas vão falar, mas como é? O Sheikh é traidor? Está apoiando Israel? Não, eu não concordo com o sistema do governo do Netanyahu em Israel. É uma política de verdade genocida com o povo palestino, comete 1000 atrocidades, não respeita direitos humanos e nem direitos internacionais e muito menos a ONU. Assim como os Estados Unidos, assim como o Irã, quando executa as pessoas no enforcamento em praça pública, como eu já presenciei. Ah, mas no Islã, lá em 1400... Meu, estamos em 2026, sabe? Eu não concordo. Eles não vão matar a ideologia do povo iraniano ali. Então eles não têm medo da morte, isso eu tenho certeza. Então se qualquer um que matasse deles, eles sempre vão ter um. Então acho que entre o Arafi e o Khamenei, eu acredito que tem um recado filosófico por trás para dizer que vocês mataram o Khamenei, mas o Irã continua com o Khamenei. Eu acho que é mais um recado para mostrar que vocês não mataram o Khamenei. Em Israel toca uma sirene e todo mundo corre para um bunker, aquele desespero todo. No Irã, as pessoas, se você olhar os vídeos de pessoas que estão lá, eles estão em praça pública noite, dia, alguns reza e tomando chá, ou eles começam a servir chá para todo mundo, em manifestação em apoio ao governo. A impressão que eu tenho é que os Estados Unidos e Israel acreditavam que ia ser uma guerra um pouco mais fácil do que está sendo. Mas assim, um equívoco. Desde o início esqueceram que era o povo persa, né? Estavam só esperando a hora de ataquem a gente pra gente mostrar quem somos. Tu acredita mesmo nisso? Eu acredito, eu morei lá, eu acredito. Então, você acredita que eles estavam preparados para, eu acho que estão mais entre aspas, essa guerra? Power Talks está no ar, aqui diretamente dos estúdios em São Paulo, e hoje eu estou com um convidado muito especial, que há bastante tempo eu tento conciliar as nossas agendas, e hoje eu consegui. Estou com o Sheikh Rodrigo Jalloul. Muito obrigado pela nobreza de aceitar o meu convite, de estar aqui com a gente no Power Talks. Estou muito feliz de estar aqui. Através de você aprendi bastante sobre a religião muçulmana, o islamismo, li bastantes livros sobre isso, inclusive o livro que você escreveu, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas eu queria iniciar, depois de te agradecer, te ouvir um pouquinho. É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, como foi o seu início nessa longa caminhada de hoje está sendo assim, uma das vozes dissoantes e uma das vozes relevantes e que realmente tem impactado centenas, talvez milhares de pessoas. Bom, em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, primeiro, gratidão pelo convite, uma honra sempre estar presente em todos os lugares aí que se dispõe a propagar uma mensagem que agregue à sociedade. Espero que consiga esse objetivo. Né? Bom, eu sou o Sheikh Rodrigo Jalloul, né? Ou Rodrigo Jalloul, que é o meu nome. Eu sou brasileiro, descendente de libanês, nasci aqui em São Paulo, sou neto de circenses, o pai da família da minha mãe era circense, eu nasci no circo, depois passei a trabalhar na rua Santa Efigênia com a família do meu pai, que já é libanesa, e no meio do comércio, quando a época do circo caiu, e
aos 19 anos, eu viajo para o Irã, numa oportunidade que eu tive de ingressar no seminário teológico. Estudei na cidade de Qom. Fui o primeiro brasileiro a chegar lá e concluir o curso de teologia islâmica. E eu volto para o Brasil em 2013, formado como o primeiro sheik brasileiro, né? E volto ao Brasil com alguns objetivos. Você ficou 7 anos, né? Eu fiquei cerca de 7 anos lá, 6 anos e pouco. E voltava ou ficava direto lá? Não, algumas oportunidades eu viajava. Viagens curtas, mas eu vinha ao Brasil para atividades aqui no Brasil também. Eu pergunto isso porque a última vez que você foi, você a última vez que eu não fui, ficou, não pode nem entrar, né? Um ping-pong que fizeram comigo. Em 2013 eu fui deportado pelo governo iraniano, né? Eu estava no Irã, vim ao Brasil para 10 dias numa atividade, quando a serviço do governo iraniano, inclusive, quando eu volto para o Irã, a polícia me barra no aeroporto Imam Khomeini e alega que eu era espião americano, que tinha uma suspeita de ser um infiltrado dentro do governo iraniano, né? E na verdade foi um golpe que eu levei por parte de alguns sheiks, alguns ayatollahs, um grupinho do governo, que estão no governo ainda, né? Alguns deles, outros já se foram, e infelizmente fui vítima dessa falsa religiosidade e uma politicagem, na verdade, em nome do Islã. Eu usei a expressão voz dissoante, pode até parecer um pouco pesado, né? Mas o que deu para perceber é que realmente a tua condução da religião é um pouco diferente daquilo que nós... Incomum. Né, é um tanto incomum. Isso é intencional, né? Você realmente entendeu que o teu chamado divino era para ser uma voz dissoante mesmo, ou aconteceu naturalmente? Olha, eu nem tinha intenção em ser um líder religioso, porque eu nunca pensei que eu tinha vocação para esse tipo de coisa. Eu acredito que foi Deus que costurou meus caminhos, porque para quem cresceu no circo, trabalhou no comércio de uma rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, eu acho que eu não tinha mínimo a vocação, mas conforme eu fui estudando, passando o tempo, eu fui vendo que as pessoas me procuravam, e eu sou uma pessoa muito racional, detalhista, e eu sempre tive a minha espiritualidade com Deus, sempre. Então eu acho que só aperfeiçoei com o estudo. E até a tua ida para lá foi sobrenatural. Foi, tu ganhou uma... Por acaso, foi nada por acaso. Eu não acredito muito no acaso, mas eu acredito num plano de Deus junto com o nosso esforço, porque é uma junção, não é só plano de Deus. Não adianta ter um plano e não foi executado. Então, tudo na vida é uma junção da vida física, material e da espiritual. Então, acho que tudo isso conspirou e, na verdade, como não era uma opção minha, e eu acabei me formando, acabei me tornando Sheik Rodrigo, e aí eu ganhei muito destaque na mídia, não pela minha religiosidade. O destaque que eu ganhei na mídia foi pelas polêmicas que eu me envolvi. Desde o Irã até a deportação do Irã. E aí, de tudo aquilo que é ruim, porque eu só saía como notícia ruim. O sheik brigou com a mesquita do Brás. O sheik foi deportado do Irã. O sheik é suspeito de ser espião americano. De tanta coisa ruim, de notícias ruins que tentaram fazer contra a minha pessoa, o que eu tentei foi espremer algo de bom em cima disso. Então eu falei, falar para provar algo para as pessoas é impossível. Você não consegue agradar todo mundo. E falar para quem não quer te ouvir é pior ainda, porque ela não quer saber da tua justificativa. As pessoas não sabem a história, não querem saber, te julgam, te condenam e simplesmente nós nos tornamos, muitas das vezes, pessoas descartáveis. E ser um líder religioso, eu percebi com o passar do tempo, que muitas das vezes é se tornar uma pessoa descartável. É você abrir mão da tua vida para viver a vida de outras pessoas, viver para as pessoas, porque qual é a função do líder religioso? É arrecadar dinheiro em nome de Deus? Não. A função do líder religioso é orientar, amparar, ajudar. É aquele ser humano que dedica a vida dele para dar uma qualidade de vida espiritual melhor para a sociedade. Então, quando eu ouço você falar isso, desculpa te Sim. Eu me lembro da história de Muhammad, que realmente ele estava num ambiente extremamente hostil e ele começa a utilizar de uma maneira diferente de tudo que acontecia e ele foi realmente perseguido. Todos os profetas, né? Sim, Jesus aconteceu a mesma coisa. Todos foram perseguidos de alguma coisa. E aí, algumas coisas não é estudo teológico, são raciocínios pessoais meus.
Por exemplo, com tanta perseguição que eu tive, uma vez meu pai falou em casa, você fez alguma coisa de errado? Você me conta, porque dentro da verdade eu consigo te defender. Agora, se você estiver mentindo até para mim, fica difícil. Teus pais eram religiosos? Não era muito praticantes? religioso. Não era, não. Meu avô já era. Você é o primeiro minha família tem alguns são muçulmano na tua família? Não, minha família tem bastante muçulmano. Tem alguns que praticam, outros não. Entendi. Né? Tem outros no Líbano que já são bem praticantes e assim varia. É muito misturado. Agora, o que eu tive nos meus raciocínios é que nós não conseguimos agradar todo mundo e que, por mais que a gente se esforce, como eu disse, um líder religioso ele acaba sendo uma figura descartável. Ele é substituído muito rápido na sociedade. Né? Alguns tentam falar palavras bonitas para encantar as pessoas e agradar as pessoas para se manter na sociedade. Agora, quando você vai falar o que é a palavra de Deus e o que é a verdade, que é uma afronta ao sistema e o modo de vida que as pessoas vivem hoje, quando você se mantém firme naquela fala, você passa a não ser muito conveniente. Então, esse é um ponto. Agora, quando a gente lembra a história de vários profetas aí na história da humanidade, você vê que eles não viveram numa zona de conforto. Hoje o líder religioso acha que ser líder religioso é viver em cima de privilégios, de uma vida boa, de pessoas que fazem adoração a ele, sabe? E eu não enxergo dessa forma. Eu acho que ser líder religioso é uma vocação que você tem que ter e tem que ter a consciência de que você vai servir. Você não vai receber, você vai servir. Religião não é um meio de manipulação política, financeira, status. Os profetas, você vê como Jesus andava, como que atuava, o profeta Muhammad como andava, como que atuava, e todos eles foram o quê? Perseguidos. Então por que eu, Sheik Rodrigo, formado no Irã, tenho que ser tratado como um sultão aqui no Brasil? Sim, como um rei intocável, algo do gênero? Mas a impressão que nós temos na questão da religião muçulmana é que é majoritariamente uma religião elitista. Perseguida e elitista. Perseguida no sentido de que as religiões convencionais têm um certo preconceito em relação a essa religião específica, talvez pelo barulho que meia dúzia de muçulmanos que não professam o Alcorão, que não seguem a religião, fazem. A falha dos muçulmanos. Até a falha dos muçulmanos. Tanto que você... O islamismo se tornou, como até o judaísmo, religiões meio que elitistas. E o que acontece com relação a isso? São religiões que se tornam um pouco inacessíveis para a população conhecer. Tanto que você escreveu um livro chamado Intrigas no Reino de Alá. Isso. Eu li esse livro. Foi um embate que eu tinha. Do nome saiu de uma matéria da Folha do Estadão na época. Sim. Mas foi do embate que eu tive com a Mesquita do Brás, quando eles fecham a mesquita e falam que o Islã não é uma religião para brasileiros. E isso gerou uma polêmica na internet e aí saiu a matéria do Estadão. Então, o islamismo é uma religião que o pessoal acredita ser elitista. De um lado, ela sofre preconceito, mas do outro lado, a própria comunidade muçulmana fez com que ela se tornasse uma religião elitista. É mesmo? Uma religião para os árabes, uma religião que... Por que você quer ser muçulmano? O que tem a ver? Fica cristão, fica outra coisa? Por quê? Porque eles julgam e subestimam as pessoas, aqui no caso do Brasil. Eu ouvi várias vezes a comunidade árabe falar: para que esse brasileiro quer ficar muçulmano, sendo que amanhã ele está tomando cerveja, sendo que ele não vai rezar 5 vezes no dia, não vai fazer jejum no Ramadã. É subestimar a religiosidade das pessoas. Então, e julgar por um povo, é discriminação, é xenofobia, é racismo, é uma série de coisas que eu vejo enraizado na comunidade muçulmana. Tá, mas você está falando de um pequeno grupo? Não, estou falando de uma maioria. É mesmo, Sheik? De uma maioria, seja sunita ou xiita, eu estou falando, mas os sunitas ainda são mais receptivos ao povo brasileiro do que o xiita. Você pode fazer um adendo e falar um pouquinho a diferença dela? Falo. Hoje, se você for... Falo, eu chego lá. Hoje, se você for na mesquita aqui do Brás, que é xiita, no centro de São Paulo, você é brasileiro, você não vai entrar para conhecer a mesquita, nem para acompanhar, nem por curiosidade, nem por nada. Agora se uma mesquita sunita você for, ela vai estar com o portão aberto essa hora de horário de oração. Eles não perguntam quem é você entra, faz sua oração. Agora, é claro,
dentro de qualquer lugar que a gente atua, existe extremista. O extremismo político, que a gente vê que é um câncer na sociedade, as pessoas brigam, se separam, e é o lado A e o lado B, que parece que é os dois únicos caminhos para a salvação. Na religião não é diferente. Há os extremismos religiosos de lado A, o lado B, e ambos se tornam inimigos e saem as guerras. Enfim, tudo na vida tem que ter dosagem. Sim, claro. O corpo o físico, ele tem que ter uma dosagem. Quando ele adoece, precisa de uma medicação. O médico te dá uma dosagem suficiente para curar. Menos você não cura, muito você pega outra doença pior. O remédio acaba se tornando um veneno. O teu inimigo, e o que deveria curar te prejudica. E no mundo, âmbito espiritual, também a mesma coisa. Não é bom você não ter religiosidade nenhuma. Mas também não é péssimo, é pior você ter o excesso de religiosidade. Porque tudo que saiu, que eles ficam pecado, muitas das vezes saiu do excesso de religiosidade. E esse excesso condena todos que não seguem a mesma linha que eles. E essa condenação, ela no passado gerou muita morte em nome de Deus, e até hoje em alguns países também gera morte em nome de Deus, gera discriminação, gera um preconceito, gera racismo, gera xenofobia, enfim. E a comunidade muçulmana, quando é taxada como terrorista, por quê? Porque qual é o ato que se destaca da comunidade muçulmana hoje? O pessoal lembra do quê? Do terrorismo, do 11 de setembro, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, são nomes que se destacam. Agora, quantas personalidades da comunidade muçulmana são conhecidas por fazer caridade, por ajudar o pobre, por ir lá ajudar na África, por fazer alguma coisa em pró à humanidade? Quantos você lembra? É incrível que a maioria desses que você citou não eram xiitas, né? Não, sunitas. Né? E xiita também você não vai lembrar de um muçulmano que você vai falar, poxa, esse daqui era o cara que saía fazendo bem na humanidade. Quando o Muhammad Ali, o lutador lá, se converteu ao islamismo, tem uma história toda, você vê que ele se destacou e foi um dos enterros aí com o maior número de população, assim, de destaque a nível mundial. Quer dizer, não porque ele era muçulmano, ele era quem ele era, mas a religiosidade dele era a religião islâmica, ele encontrou verdade ali. Então, o cara que se destaca quando ele é bom em alguma coisa, ele se destaca. Quando eu falo que a falha da imagem, que a mídia colabora, obviamente, a mídia que é polêmica, te joga como terrorista. Mas o que acontece? Um rei da Arábia Saudita, se ele for famoso no mundo inteiro por fazer caridade com tanta grana que aqueles caras têm, você vai falar, poxa, olha que bonito, o rei da Arábia Saudita está ajudando uma comunidade no Rio de Janeiro, está ajudando em São Paulo, está construindo casa popular, dinheiro para isso eles têm de sobra, para luxar com coisas assim absurdas, que eles não sabem nem onde gastar dinheiro, tem. Mas eles não se preocupam com essas questões muito humanitárias. Então falta isso. Por quê? Porque quando você vai lembrar do Sheikh Rodrigo Jalloul hoje, claro que é fruto de 13 anos aí de ações sociais, o pessoal me associa a cachorro, a morador de rua, a ação social. Por que associa o islamismo ao terrorismo? Porque o peso dessa ação com essa daqui, esse daqui está pesando mais. Ela ganhou um destaque maior do ato terrorista. Agora, existe um ato terrorista islâmico? Não. Não é aceito isso. Isso não é islamismo. Isso é uma ideologia extremista, radical, de uma pessoa que é muçulmana. Osama Bin Laden era muçulmano. Saddam Hussein era muçulmano. A turma da Al-Qaeda, a turma do Estado Islâmico, são muçulmanos. Eu não vou falar não são, porque eu não tenho como... A pessoa ela tem um testemunho de fé, ela segue o islamismo. Só que a conduta dela não é de um muçulmano praticante religioso. E você há de convir que é uma minoria, mas muito barulhenta. Claro, um ato terrorista, obviamente, vai fazer muito mais barulho. Agora, a falta do outro lado, um pouco de se socializar com as pessoas, conviver com as pessoas, sentir a dor das pessoas. Você acha que o príncipe de Dubai está preocupado com o que está acontecendo no mundo? A Arábia Saudita está preocupada? Um exemplo. Não é nomes de pessoas até, mas sempre a preocupação naquela região islâmica é territorial, é dominação, expandir o islamismo, mas você não expande religião, porque você não compra as pessoas, né? O profeta Muhammad, você vê que hoje eu vejo que a história do profeta Muhammad com a história da comunidade árabe é duas coisas distintas. A cultura árabe não é islâmica, a cultura árabe é anti-islâmica. O profeta Muhammad, que nasce na Arábia Saudita, cresce ali, ele combate a cultura árabe.
você vê que as mulheres eram escravas dos homens, objeto sexual. Ele vem, traz o islamismo, ele fala, não, a mulher não é obrigada nem a cozinhar para você se ela é tua esposa. Então ele traz direitos para a mulher que no mundo árabe não tinha. Ele fala de igualdade entre o homem e a mulher. O islamismo não fala que a mulher foi feita da costela de Adão. O islamismo fala que Deus criou Adão e criou Eva da mesma forma, com igualdade, com características diferentes, mas com igualdade. Então a mulher, desde o início da história do Islã, o profeta Muhammad falava, a mulher não é inferior ao homem. A mulher, antes do islamismo, na época pré-islâmica, quando nascia uma menina, eles achavam que era uma maldição dos deuses, ia para o meio do deserto, abria uma cova, jogava a criança viva e enterrava. Esse está no Alcorão, para você ver como são bonzinhos os árabes. Então, o profeta Muhammad viveu 63 anos, recebeu a revelação aos 40, teve 23 anos de profecia para tentar mudar uma sociedade muito complexa e difícil que é a comunidade árabe. E a impressão que eu tive é que ele não estava muito preocupado com o status, em demonstrar ser bonzinho, tanto que a primeira esposa dele era uma viúva de 40 anos, então, que já tinha filhos. Falar, os muçulmanos têm que casar com uma menininha nova, virgem. Isso é a cultura árabe. Tem que ser nova, virgem, prometida. Aí você vai ver a história do islamismo. A primeira esposa que o profeta teve, ele tinha 25, casou com uma mulher de 40, que já era viúva e já tinha filha de outro cara, e ele casou com ela. E ele era funcionário dela, ele trabalhava para ela. Era Khadija, ela era comerciante e ele era funcionário dela. Então você vê, o profeta, com a história de vida dele, ele mostra para a comunidade muçulmana que eu posso trabalhar para uma mulher. Ela não é inferior, que eu não posso trabalhar porque ela é mulher. Ela pode ser mais velha, ela não precisa ser virgem. Ela pode ter filhos de outro casamento e eu tratar como filho. Ele mostrou tudo. Só que ainda para a comunidade árabe, a cultura deles fala mais alto do que o próprio Islã. E aí, quando acontece isso, os interesses pessoais e a política se sobrepõem. E quem paga o preço? O islamismo. Porque eu vou te falar, uma coisa é certa. O muçulmano tem uma característica muito forte na sociedade. Se uma mulher muçulmana jogar um lixo na rua, um papel na rua, as pessoas falam, olha lá os árabes, olha os muçulmanos jogando lixo na rua. As pessoas não falam a Maria, a Antônia, as pessoas falam a mulher muçulmana. Quando uma mulher de outra crença joga um lixo na rua, aquela mulher é porca. Ninguém fala, aquela católica, olha a católica jogando lixo na rua. Então o islamismo, eu sempre falo para quem se converte ao Islã, presta atenção, porque a nossa religião, ela se enraiza muito na tua personalidade. E eles não vão falar, o João, o Antônio, o Pedro, a Maria é assim. Até na tua fala. Se eu falar alguma coisa, uma fala extremista, algo radical, vai falar, nossa, olha o pensamento dos muçulmanos que o Rodrigo estava falando. Então, muitas das vezes, entrar para a religião islâmica, você deixa de ser quem você é e você passa a ser você muçulmano, porque tudo, o teu nome muçulmano, a tua religião vai pesar mais do que o teu próprio nome. Mas não era essa a intenção de Muhammad? Porque no próprio Alcorão ele usa termos como os descrentes, o povo da Bíblia. O povo da Bíblia não está como descrente no Alcorão, não. Desculpa, o povo do livro. Ele fala dos judeus como povo do livro. Algumas vezes... O povo do livro são judeus e cristãos e muçulmanos, porque são as 3 religiões monoteístas. E não são descrentes. Você não fica muçulmano se você não crê na Torá e não crê no Evangelho. Se você não acreditar na volta de Jesus, que ele está vivo e volta no fim dos tempos, você não fica muçulmano. Sim, mas quando se fala no Alcorão do povo do livro, fala de cristãos, muçulmanos e judeus, que nós falamos que somos o povo do livro, que são as religiões monoteístas puras, onde uma completa a outra. Se você lê a Torá, lê o Evangelho e lê o Alcorão, você vai ver que uma história está completando a outra. Complementa, mas em algumas situações descredibiliza. Por exemplo, você mesmo usou a expressão. O próprio Alcorão acredita que Jesus não morreu. O próprio Alcorão acredita que ele não foi à cruz. Então, inclusive, uma das características que eu vi no próprio islamismo é acreditar nos livros sagrados. Mas como acreditar na Bíblia se o Alcorão contradiz algumas partes da Bíblia? O judeu não acredita nem que Jesus existe. Sim, sim. Né? E os cristãos veneram Israel e os judeus para cima e para baixo. Aí qualquer igrejinha que você entra tem a bandeira de Israel. Sim, sim, sim. Né? Então eu acho que isso é mais contraditório.
E é claro que todas as crenças do cristianismo, que pega o Velho Testamento, que é a Torá, há divergências também, e ambos são um evangelho, ambos vêm da mesma raiz e muito próximas ali, uma da outra. Eu encontrei então, mais convergências do que divergências. Exatamente. E ali, para a gente sobreviver num cenário pacífico, na vida, até num casamento, numa relação, numa amizade, ninguém concorda 100% com todo mundo. Sim. A gente sempre tem que focar mais nas convergências do que nas divergências. Claro. Porque você não vai casar com uma pessoa e você vai convergir 100% no que ela fala e no que ela faz. Mas o amor ali que existe faz a gente fechar os olhos para as divergências, tolerar, aturar, respeitar, seja lá qual for a palavra que usem, e vamos trabalhar o que tem de bom entre nós. Então, o que acontece? Eu não tenho a visão de que o islamismo é o único caminho da verdade. O islamismo é o meu caminho da verdade, aonde eu me encontrei. Eu não creio que Jesus foi crucificado, eu creio que ele foi arrebatado aos céus e que ele volta no fim dos tempos. Você pode, como evangélico, acreditar que ele foi crucificado, derramou sangue para pagar os pecados e volta lá no fim dos tempos, e a gente vai trabalhar em cima do quê? Das convergências. O importante é que a tua fé faça você ser um ser humano melhor e que a minha fé colabore para que eu também seja uma boa pessoa. Isso é importante da religião. As pessoas debatem muito a teoria e esquecem da prática. Qual foi a maior missão de Jesus na passagem dele? Qual foi a maior missão do profeta Muhammad? O profeta Muhammad ele é descrito como profeta e mensageiro. O que é um profeta e mensageiro? Profeta é aquela pessoa que recebe a revelação. Mensageiro é aquele que traz um livro sagrado, traz uma mensagem para a humanidade. Então, o que acontece? Ele é um fiscal religioso para chegar e falar, olha, você está errado assim. Não, ele não é fiscal religioso. Você não está rezando, você não está jejuando. Mulher, você não está usando véu. Ele não era fiscal, sim. Ele era mensageiro. O papel da religião é trazer uma mensagem para a humanidade. Qual que é a mensagem? É sobre aspectos da vida mundana? Também. Mas o maior foco da religião é a vida pós-morte, porque Deus fala, não existe diferença para branco, negro, rico, pobre, não importa. Todo mundo vai passar pela experiência da morte, muito religioso, não religioso. A religião é uma preparação espiritual para a vida eterna. Então, quem é que julga quem vai digno de uma vida eterna boa ou não? Isso daqui, em qualquer religião, é Deus. Então, isso é inegável. Então, se é Deus o cara que julga, quem sou eu para julgar você? Quem sou eu para falar? Pelo contrário, a gente sempre fala, você não fica muçulmano se você não for um judeu ou um cristão. Se eu não acreditar em Moisés, em Jesus. Agora, se a gente... mas aí, como você fala que você crê em Jesus e não crê na crucificação? Eu creio em Jesus, eu não sou obrigado a crer na crucificação de Jesus, porque esses são os detalhes da tua história, não da minha. Entendi. Assim como eu também não quero te convencer que os detalhes da minha história é mais convincente que o da tua. Sabe por quê? Você estava 2000 anos atrás lá para falar a verdade? Eu também não estava. A gente é obrigado a acreditar nas pessoas que escreveram o livro, trouxeram, relataram, contaram, disseram que fulano disse, fulano relatou. Então a gente vive num monte de boatos. E é uma decisão, mas a hora que a gente vê que uma história de 5.000 anos, 2.000 anos, 1.400 anos, com as suas divergências na linha do tempo, existem, a gente vai trabalhar em cima do quê? Peraí, o que a gente converge então? A gente vê que o judeu fala da vinda de um Messias que vai nascer na Terra Santa, bacana. Aí a gente vê os cristãos falando que naquela Terra Santa vai nascer o Messias e esse Messias é Jesus. E nós vemos muçulmanos falando naquela Terra Santa nasceu um Messias que foi Jesus. Aí esse fala que o judeu já fala o quê? Esse Messias vai nascer, vai trazer justiça, assim assado. As mesmas características que a de Jesus. Aí você vê o cristão falando as características e o muçulmano falando. A gente vai trabalhar em cima do quê? Da convergência do que estão falando. Concordo. Agora, o detalhe, que você não querer que foi crucificado, então você não é um verdadeiro crente de Jesus. Jesus não é uma patente do evangélico, nem do católico, nem do islamismo. Jesus não é um homem, não foi um homem patenteado por ninguém, privatizado por ninguém. A história de Jesus, ela é livre. O que mais me importa, por exemplo, da história de Jesus, são o quê? Os seus ensinamentos. Agora, como ele morreu ou ele não morreu e tudo mais, são detalhes. Eu sei, mas a gente trabalha pelo quê? Qual é o principal ensinamento dele? É o amor ao próximo, é a caridade. Se a maior parte dos cristãos e muçulmanos
que não siga Mohammed. Se os muçulmanos e os cristãos seguissem Jesus, a humanidade não tava esse inferno do jeito que tá, com intolerância, falta de respeito, gente miserável pela rua, animais abandonados, sabe? A ideia de te trazer aqui, Sheik, é exatamente, a gente não vai discutir as religiões. Não? O Power Talks é para aprendizado. Você não imagina o quanto eu aprendi lendo o teu livro. Você não imagina o quanto eu aprendi lendo alguns livros. Eu li nos últimos dias O Guia Ilustrado para Compreender o Islã. Eu li Meu Grande Amor por Jesus Me Conduziu ao Islã. Eu li O Islã, a Introdução do Islã e Seus Princípios. Eu li A Mulher no Islã. Eu li Mohammed, o Mensageiro de Deus, de Aminud Mohammed. E li Intrigas no Reino de Alá, do Sheik Rodrigo Jalou. Por respeito e também porque eu quero aprender, eu quero entender. Quem trouxe o debate foi você, falando sim, que a gente não... Sim. Se você crê em Jesus, como você não crê na... Por isso que eu estou dando essa explicação. Você utilizou algo aí que nos é precioso em relação à salvação. O cristão acredita que vai haver salvação até em outras religiões. Sim, e nós também. Não, e nós também. Mas é a minoria dos muçulmanos. Todos acreditam. Não, o Islã ele é um só. Agora, a ideologia de algumas pessoas mais radicais é outra. Você vai para o Estado Islâmico, se você não aceitar a vertente deles, eu como xiita, para eles eu sou incrédulo. Eu sou muçulmano, rezo 5 vezes por dia, faço jejum no Ramadã. Se eu for lá para a região onde está dominado pelo Estado Islâmico ou pela Al-Qaeda, para eles eu não sou um muçulmano. Eu sou um descrente. Então isso é ideologia humana. Entende? O islamismo deixa muito claro. Se Deus enviou 124 mil profetas e mensageiros no decorrer da história da humanidade, desde Adão até Mohammed, significa o quê? Deus mandou para o quê? Para desprezar a função de Jesus? Pelo contrário, Jesus pra gente está vivo. Eu não estou esperando a volta de Mohammed para salvar a humanidade. Eu estou esperando a volta de Jesus. Quais são os 5 princípios da religião islâmica? Os 5 princípios, primeiro a unicidade de Deus, que Deus ele é único, Deus ele é justo, o profetismo, que ele envia profetas e mensageiros para a humanidade. Mais especificamente Mohammed, ou não? Profetas e mensageiros, falei no plural. São profetas e mensageiros, 124 mil. O islamismo fala. Incluindo Jesus, Moisés, 124 Adão. mil. Sim. E aí nós temos, dentre eles, os destaques, o Alcorão Sagrado fala mais, um exemplo, de Virgem Maria, como tem o capítulo, fala mais de Jesus do que de Muhammad no Alcorão. Verdade. O profeta fala mais de Maria do que a própria. O profeta mais falado Bíblia. dentro do Alcorão Sagrado é Moisés. O profeta aqui do judaísmo. O profeta mais falado dentro do Alcorão Sagrado é o profeta Moisés. Então, os 5 principais entre esses 124 mil que ganham grande destaque nas religiões monoteístas, a gente fala é Abraão, é Moisés, é Noé, Jesus e Mohammed. São os 5 que não principais, mas que se destacaram mais com a missão que eles tiveram por aí, que está dentro de todas as crenças aí. Abraão, Moisés, Noé, Jesus e Mohammed. Né? Então, é o que eu falo. O caminho da salvação, qual que é? O caminho ele é um só. O caminho ele é um só. Se você não é muçulmano, o teu caminho dentro da tua crença, por que você não é católico e é evangélico? Você acredita que o teu caminho dentro do cristianismo é o caminho certo. O importante é o quê? O que nós chamamos no Islã de yaqin, certeza. Porque não é justo você ser um homem crente, respeitoso, bom pai, bom marido, um cara que segue de princípios, tem a crença, acredita em Deus e tudo, e no dia do juízo final, só porque eu sou muçulmano, e aí eu faço um monte de coisa errada e falar, mas o Rodrigo era muçulmano, desculpa filho, você não era, você não aceitou o Islã. E aí, quer dizer, então o que acontece? Se Deus é todo poderoso, Deus não anulou nenhuma mensagem. Deus a completou, relembrou para os muçulmanos, existiu Moisés, existiu Abraão, olha Noé, que final que teve, e disso há ensinamentos, a história ela é viva até os tempos de hoje, não foram historinhas contadas para brincar com a humanidade. Agora, eu tento, dentro da minha vertente, dentro do islamismo, ser um bom muçulmano. Sim. É que a gente se apega muito aos detalhes, é a vertente que eu sigo, é quantas orações, é isso e aquilo. O importante é eu ser aquilo que Deus quer. Deus te cria como humano e te quer que você morra um ser humano.
não um monstro, alguém que tira vidas, que destrói, que faz intriga, guerra ou algo do gênero. A religião, ela faz nos conectar com Deus, com o mundo espiritual. É que a gente sempre leva para o material e se apega muito só nos detalhes da história, não é na história no geral. Poxa, peraí, se tá todo mundo acreditando em Jesus, na vinda de um Messias, e se o judeu não acredita, mas crê que vem o Messias, talvez eles ainda não entenderam que eles vão morrer e não vai ver esse Messias nascer porque já nasceu. Como aconteceu em várias gerações, né? Entendeu? Então, que papo legal. A gente precisa Sheik, se apegar muito obrigado. Né, a função da religião sim. é isso. Né? Você comprei esse telefone, ele vem com manual de instrução. O que é correto? É meu. Foi dado para mim. Agora, se eu quero ler o manual de instrução e saber o melhor uso dele, bacana. Se der um problema, eu posso reclamar para o fabricante e falar, olha, deu problema. Se eu comprei e eu carrego toda hora, ponho o cabo, tiro o cabo, derrubo no chão por mau uso e não li o manual de instrução, não sei os princípios do criador que criou ele, cada pecinha, ele sabe o porquê que ele está pondo no manual as instruções, porque ele conhece detalhado o aparelho. Agora, se eu acho que eu comprei, não, eu sei, aperto o botão e liga, ele vai funcionar, se eu pensar dessa forma, se der mau uso, eu não posso reclamar para o fabricante dele. A religião nada mais é que um manual de instrução para o ser humano nessa vida. É isso que a gente tem que pensar. Deus, ele cria o ser humano, Deus conhece cada corrente, cada vaso sanguíneo que a gente tem, cada célula que a gente tem, tudo, Deus conhece tudo do que tem no céu e na terra. Por sua generosidade, por nos dar a vida, ele também deu um manual de instrução para a humanidade, porque estava se desviando, estava fazendo mau uso da forma que queria. Quando ele manda uma mensagem divina, ele está te dando um manual de instrução. Agora, você vai ler ou não vai ler? O problema é teu. Se você tiver mau uso, você não vai poder falar, desculpa, eu não sabia. Você teve o manual. Agora, se você leu o manual e não praticou, não adianta também falar que deu zebra porque você leu, mas não praticou. Mesma coisa, de quem não leu. A atitude é a mesma. Agora, se você leu e segue, se der algum problema, o que chama garantia? Deus também garante pra gente. Se você segue aqui, às vezes não é conveniente para o sistema, às vezes não é conveniente para o modelo de vida que a humanidade criou para si própria. Um modelo que coloca uns num patamar muito elevado e outros na linha da miséria. É o sistema que o homem criou, não é de Deus. Mas se as pessoas lessem e praticassem, a sociedade não estava do jeito que está. É por isso que a gente está aqui, exatamente para incentivar você a ler o Alcorão, a ler a Bíblia, a ler a Torá, a ler livros que possam edificar a tua vida, te fazer crescer. Claro. Infelizmente, a gente tem pouco tempo. Qual que é a tua diferença para mim ante Deus? Você segue Jesus. Se você for um cara que seguiu Jesus, Jesus não é um homem do paraíso. Se você for um cara que seguiu Jesus, Deus vai te abençoar por uma vida eterna maravilhosa. E se eu seguir Jesus e seguir Mohammed, Deus vai me abençoar numa vida eterna e maravilhosa. Você me ensina algo sobre... realmente, eu quero aprender. Estudei um pouquinho, li um pouquinho, mas ainda não compreendi a diferença entre o xiita e o sunita. Tá, vou falar resumido. Isso tem ligação com o Irã e a Arábia ou não necessariamente? Não. Existe duas linhas de pensamento dentro do Islã após a morte do profeta Muhammad. Os muçulmanos são convictos de que o profeta morreu, nós não podemos ficar sem um guia, um líder. Sim. Só que um lado chama de guia, o outro lado chama de liderança. O que aconteceu? Quando o profeta morreu, um grupo de pessoas foram lá e elegeram o melhor, fizeram uma eleição entre eles e falaram: não podemos ficar sem um líder dentro da comunidade. Elegeram um homem chamado Abu Bakr, que era o melhor companheiro do profeta Muhammad. Braço direito dele, né? E elegeram ele. E aí esse grupo deu o nome de califa, como um governante daquela época. Então, assim, não era um homem escolhido por Deus, foi uma escolha feita pelo homem. Tá, ponto. Esse daqui foi um grupo que se autodenominaram que nós somos a Sunna do profeta Muhammad. Sunna quer dizer tradição. Então, portanto, eles se denominaram que nós somos sunitas, a tradição do profeta Muhammad narrada através de Abu Bakr e as pessoas próximas. Do outro lado, a linhagem que chamam de xiita é o quê? É a linhagem do islamismo que acredita que o profeta, o homem não escolhe, o homem é falho, ele não escolhe quem governa a religião. Então tem que ser uma indicação divina. A comunidade xiita acredita que Ali, que era primigenro do profeta, ele foi designado por Deus ao profeta, foi indicado pelo profeta, mas designado por Deus, que o profeta não fazia nada sem ordem de Deus, para liderar a comunidade muçulmana. E acreditamos em o quê? 12 descendentes do profeta Muhammad.
como teve Jesus, 12 apóstolos, nós acreditamos que o profeta Muhammad teve 12 descendentes, que esses descendentes foram designados por Deus. Então, quando um morre, o outro assumia e tocaram até determinado tempo da sociedade. Dentre esses 11, dos 12, 11 foram mortos. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos lá. Uma vertente acredita que a liderança ela é escolhida através de eleição, e a outra vertente acredita acho que foi designado por Deus. Designado através da ascendência. Quando você fala ascendência, é sangue mesmo? Não era por causa de sangue, mas foram as pessoas que Deus... Parentesco? São descendentes do profeta, mas o tio do profeta foi o maior inimigo dele. Os filhos morreram, acho que a última foi a Fátima, a última filha dele também. A filha dele essa descendente que você falou era a esposa da Fátima, não? Não, a descendente... Genro ele dele. era o casado com Fátima. Ele era primo do profeta. Ali. Ele era primo e genro do profeta. Ele foi casado com Fátima e ele era primo do profeta já antes, né? Agora, a descendência não é a questão de sangue, porque o tio do profeta Muhammad está no próprio Alcorão Sagrado, que foi um dos homens mais amaldiçoados na face da terra, de tanto que ele perseguiu o profeta. Então não era a questão do sangue. Mas não sabemos por qual motivo foi designado por Deus 12 descendentes do profeta ali. E foi indicado os nomes deles. Então, na linhagem xiita, acredita que o profeta, antes de morrer, já tinha designado essas 12 pessoas que viriam, e aí ele morre. Então, o grupo que acreditou que a descendência, a linhagem vem através da família do profeta, que tem mais autenticidade para proteger e propagar o verdadeiro Islã, são os xiitas. Do outro lado, os sunitas já falam que o xiita não tem legitimidade. Então, eles falam, somos a tradição do profeta Muhammad, a suna do profeta Muhammad, narrada por Abu Bakr, que era o melhor companheiro dele. Então, se tornou algo muito político. Entendi. Só que no decorrer da história do islamismo, você vai ver que há conflitos entre eles. E, por exemplo, os 11 descendentes do profeta que morreram, foram mortos, na verdade, dentro da história do Islã, falam que foram os sunitas que mataram a família do profeta para exterminar, por não acreditar nessa linhagem. E aí vem esse conflito hoje grande, porque o Irã é uma república islâmica xiita, a Arábia Saudita é o berço do Islã, que é um país sunita. E aí há esses conflitos que acho que são feridas lá do passado, que se apegaram, trazem até os tempos de hoje, e aí já a religião foge. Eu, na minha mesquita, eu sou um sheik xiita, me formei no Irã, e não tenho problema nenhum de ir numa mesquita sunita, e também, se eu seguisse o sunita ou o xiita, o importante é que eu fosse um bom muçulmano, Sim. que está acima do xiita e do sunita. O profeta Muhammad não trouxe sunita e xiita. O profeta Muhammad, o Alcorão Sagrado, trouxe o Islã. Então eu tento seguir o Islã. E o que eu tento propagar e pregar na minha mesquita é as lições que tem no Alcorão Sagrado. Tem assunto para falar para a vida toda. Você acha que eu vou ficar brigando, falando, o sunita está errado, o xiita está certo, vice-versa? Mas nesse contexto, só para a gente virar a página, quando o profeta está prestes a morrer, ele vai a Kaaba, ele faz toda a questão da tradição que veio até hoje, ele dá as últimas instruções, morre, e aí houve aquela discussão. O B.O. vira no dia do velório dele. Sim, e aí teve aquela discussão, porque uns queriam Omar e outros queriam... Abu Bakr e outros seguiam Ali. Quando Abu Bakr morre, Omar assume e... Então, uma vertente já está decidida, que vai ser assim por eleição. Naquele mesmo momento, a outra vertente não aceitou e já começou a trabalhar em cima... Já entrou em conflito, tanto que Fátima, filha do profeta, ela morreu cerca de 2, 3 meses depois do pai dela. Por quê? De perseguição, de estresse, e aí foram invadir a casa dela e tacar fogo na casa dela, e aí prensaram ela atrás da porta, ela estava grávida, ela perdeu um filho, abortou, e assim ela morreu, também não tinha assistência médica, foi assim que a filha do profeta morreu cerca de 3 meses depois da morte dele. Então houve esses conflitos de busca de qual é a legitimidade. Os árabes perderam muito tempo não praticando o Islã, em buscando qual que é a legitimidade. Não teve aquela consciência que, olha, se Deus quiser, inshallah, o teu caminho te leva a Deus, o meu caminho leva, vamos trabalhar, somos todos muçulmanos. Não teve essa questão pacífica. Teve a questão que eu sou obrigado a te matar porque você não aceita a minha vertente e vice-versa. Isso não tem nada a ver com aquela luta inicial,
corachitas, nem nada. Não, Dali para frente. Isso virou uma política dentro do próprio islamismo. Entendi. E que isso faz as pessoas perder um pouco da religiosidade. E aí a questão, entre os califas veio Abu Bakr, Umar, Osman, o quarto califa dos sunitas, quem foi? Ali. E aí o xiita sempre entra naquele debate. Se aquele é o primeiro líder e se aquele é o quarto para o sunita, significa que Ali é o cara que une a comunidade muçulmana num período da história. Entendi. E aí é esses embates que eu acho que não agrega nada nem para essa vida nem para outra. Mas surgiu. Sunitas é os que seguem os companheiros do profeta, a divulgação do Islã depois da morte dele através dos companheiros. Xiita é os que seguem a família. Um lado não acredita em designação, acredita que foi feita uma eleição. O outro lado acha que foi uma linhagem escolhida através de uma designação divina. Perfeito. Eu sei que é muita coisa para pouco tempo, né? Mas eu queria dar uma pincelada sobre o que está acontecendo naquela terra tão linda. Estive na Palestina, estive em Israel, estive em Dubai, estive na Jordânia, estive no Egito. Uma terra realmente linda, rica, de todos os sentidos, mas que está vivendo um grande conflito, né? Você esteve ali, você morou no Irã durante 7 anos. Como você está vendo esse conflito e qual é a tua prospecção? Onde é que isso vai terminar? Olha, onde vai terminar a gente não sabe, mas convicções que eu tenho, na verdade, é que é tudo política, na verdade, é a questão de dominação do mundo, esse é um fato. Quem domina o mundo? Quem dá as cartas no mundo? No cenário global, a gente tem aí os Estados Unidos como uma megapotência. Porém, eu não creio que os Estados Unidos, ele é os Estados Unidos por si. Os Estados Unidos nada mais é que um servente de Israel. Né? E por que eu falo isso? Quem domina a economia de um país são os empresários, são os comerciantes. E grande parte das maiores marcas do mundo são israelenses. A Puma, a Nike, a Adidas, a Nestlé, né? Bom, enfim, Coca-Cola, Pepsi, Burger King, McDonald's, enfim, as grandes indústrias do mundo pertencem aos israelenses. Sim. E eles têm um projeto de relocar o pessoal palestino de lá e ocupar aquela terra toda, um território. Mas não é porque eles amam os cristãos ou os muçulmanos, não. É porque eles querem preparar o terreno para que os judeus voltem para aquela terra, como foi no passado, se procriem, tenha seu filho da sua origem e ali vai nascer o Messias. Faz parte de uma crença religiosa, de um lado. E aí, para conquistar isso nos tempos de hoje, usa-se o quê? A política. Então, Israel dá as cartas nos Estados Unidos. E eu sempre falo, independente de quem seja o presidente dos Estados Unidos, ele é progressista, ele é isso, ele é aquilo. Não, muda-se. Qual é a diferença de mudar um presidente para o outro nos Estados Unidos? Muda-se a forma de conduzir, mas o objetivo é o mesmo, porque quem está por baixo com o verdadeiro objetivo é o que dita as cartas para o presidente americano. Isso é fato. Aí cabe de você pegar um doido como Trump ou pegar um como Biden. Um mais lento, o outro muito afrontoso, aí, muito abusado no cenário mundial. Então, essa é a diferença. Então, o plano americano, na verdade, os Estados Unidos visam lucro, petróleo, gás. Os israelenses visam, além do dinheiro, mas visam uma questão religiosa deles, pessoal deles. E eles conseguem editar as cartas para o governo americano junto ao útil ao agradável. Né? Paralelo do outro lado do mapa, existe a questão de que vou falar do Irã, que é a guerra atual aí. O Irã é um país que não é um país de atacar ninguém. O Irã tem suas ideologias religiosas? Tem. Nós acreditamos que o 12º descendente do profeta está vivo e ele vai aparecer junto com Jesus. Mas na profecia diz que tem que ser preparado um terreno para que ele venha. Né? E o Irã, por ser a única república islâmica xiita do mundo, um país com mais de 90% de uma população xiita, eles meio que privatizaram o Islã xiita. Não, o 12º descendente do profeta, que chama Mahdi, o esperado, ele com certeza ele tem que sair do Irã. Porque Mahdi e Jesus vão surgir juntos, e aí vai haver uma unidade das religiões. Sim. Porque não vai ter cristão ou muçulmano, vai ter crentes, que é maior do que o título de cristão ou muçulmano. Vão ser todos crentes
que vão seguir o caminho de Deus, porque quem vê Jesus e quem vê Mahdi, chega na hora, para que eu embate como eu falei, com divergências agora, sendo que lá na frente a gente vai ver uma coisa só. Então, o que acontece? Dentro do Irã, eles acreditam que só nós, que somos a única república islâmica xiita do mundo, estamos dando suporte para a volta do Mahdi. Eles têm uma ideologia religiosa, como o israelense tem a sua ideologia religiosa também. Então você vê que é mais forte. Os Estados Unidos olha lucro. Outros países, como a Arábia Saudita, visa lucro, porque eles não esperam a volta do Mahdi, porque dentro da vertente sunita não tem essa questão de volta de Mahdi. Ali no caso, que seria o Mahdi descendente do profeta. Então ali você vê que Estados Unidos, Israel e Irã, eles têm pensamentos muito parecidos. Parece muito diferente pela guerra, mas têm pensamentos parecidos com formas diferentes de pensar. Ambos têm a sua ideologia religiosa e tentam, já tem seu território, tenta defender, o Irã não é de atacar, ele está se defendendo no caso, 2 vezes foi atacado nesse curto período. O outro lado, ele pensa em expandir o território e para isso ele sabe que ele vai estar sempre em ameaça e brigando no território, porque quando você ocupa o território de um país, do Egito, as colinas de Golã da Síria, você vai ter sempre a Síria como inimiga, você vai ter seus inimigos ali do lado. E ele vai buscando, através do amparo dos Estados Unidos, eles vão conquistando o seu espaço. Então, para entender aquela guerra lá no Irã, e hoje Israel, muita gente acha que é territorial, é por causa só do petróleo. Não é. Para Israel e para Irã, além do o Irã uma guerra territorial e Israel uma guerra existencial. Mas por debaixo dos dois há um conflito religioso. Ambos acreditam que essa luta está preparando, ela é necessária para preparar um aspecto religioso para o futuro. Ambos. Eles não expõem essa verdade, por isso que, olha que importante que a gente está conversando aqui. Eles não expõem essa verdade. E assim, a impressão que nós temos de fora, acredito que você deve ter aprofundado bastante os estudos sobre Israel, sobre os Estados Unidos, esteve no Irã. A impressão que eu tenho é que os Estados Unidos e Israel acreditavam que ia ser uma guerra um pouco mais fácil do que está sendo. Mas assim, um equívoco. Desde o início esqueceram que era o povo persa, né? Não é só o povo persa, tem uma cultura própria, são guerreiros, não são muito covardes. Os árabes já são mais covardes. Mas o povo persa é um povo muito guerreiro. E uma coisa eu queria te falar. Se você lembrar, a Revolução Islâmica do Irã, 47 anos atrás, quando ela surge, a primeira coisa que acontece 1 ano depois da Revolução foi a guerra Irã-Iraque, apoiada pelos Estados Unidos, imposta pelos Estados Unidos, com aliança de 32 países, incluindo o próprio Brasil na época. Demorou 8 anos e ninguém venceu nem perdeu. 8 anos, e os iranianos estavam numa revolução, tentando formar um novo governo, porque a revolução era recém, não estava em fase de começar o seu próprio governo, colocar em prática a sua nova constituição, e paralelo a isso com o Iraque, que com o apoio de 32 países invadiu todinho o sul do Irã, dominou cidades lá dentro, entrou para aquelas cidades, e o iraniano, como não tinha apoio, ele estava restrito de armamento, de soldado, era um país de na época, 40 milhões de habitantes, eu acredito, e aí se passa 47 anos, é um país de 90 milhões de habitantes, não é mais 40 milhões de habitantes. É um país que hoje avançou muito na área tecnológica, investiu muito na educação, e é um país que, depois de 8 anos de guerra lá com o Iraque, se naquela época do Irã e do Iraque ele aguentou a bronca em 8 anos, você acha que um país que sabe que qualquer hora vão nos atacar e vamos ter que nos defender, você acha que ele já não ia estar preparado? Ele estava desejando a hora de... Estavam só esperando a hora de ataquem a gente pra gente mostrar quem somos. Tu acredita mesmo nisso? Eu acredito, eu morei lá, eu acredito. Então, você acredita que eles estavam preparados para, eu acho que estão mais entre aspas, essa guerra? Se você me ataca em 8 anos, e aquela época eu ainda estou começando a construir minha casa, você imagina que eu sei o quê? Qualquer hora eles vão voltar de novo preparados para me atacar. Porque se eles vão voltar mais preparados, eu tenho que estar mais preparado e atualizado. E ele não dá sinal de que enfraqueceu. Quase 20 dias de guerra. O Irã não enfraqueceu. Eu vou fazer uma comparação boba, mas é porque eu acompanho os vídeos físicos, paralelos. Você tem amigos lá. Não também, a grande mídia. Né? Em Israel toca uma sirene e todo mundo corre para um bunker, aquele desespero todo.
No Irã, as pessoas, se você olhar os vídeos de pessoas que estão lá, eles estão em praça pública noite, dia, alguns reza e tomando chá, ou eles começam a servir chá para todo mundo, em manifestação em apoio ao governo. Hoje a mídia mostra que grupo de iranianos estão contra o governo. Isso daí é uma minoria que apoia a monarquia, a volta da monarquia, que normalmente eram famílias privilegiadas com a monarquia e perderam a mamata quando cai a monarquia. Não estou dizendo que o sistema do governo iraniano não tenha falhas. Mas depois de 47 anos, tu acha que ainda tem gente esperando? Tem, porque o príncipe está nos Estados Unidos, exilado. Então eles acreditam que a volta do príncipe ali vai reacender a monarquia, e os iranianos que vivem exilados fora do Irã vão poder voltar de cabeça erguida para dentro do país depois de 47 anos. Né? E essa escolha do filho dele, você acha que foi uma estratégia? Porque a princípio era aquele... O Trump mesmo zombou dele, achou que ele não era tão preparado. Falou, tenho pessoas boas para colocar lá. Mas a princípio todo mundo estava pensando que era o líder, o líder educacional, qual é o nome dele mesmo? Que te expulsou de lá? Não, o Ayatollah Khamenei, você fala? Não. Quem ia ficar no lugar do Khamenei era o Arafi. O Arafi era todo mundo estava pensando, né? Ele ficou interino, só até... Porque o processo da eleição teria que acontecer. E já era esperado escolher o filho do Khamenei? Não era esperado. Não era esperado pela questão... que sabia que ia dar polêmica de falar, peraí, saiu de uma monarquia, agora passa o bastão do pai para o filho e perde um pouco a credibilidade, né? Então, mas aconteceu, não sei, eu não estou lá agora, né? A gente só ouve alguns comentários, não sei o propósito de qual era a importância de mantê-lo. Eu acredito que é mais um recado, que matou o Khamenei, segue o Khamenei. Eu acho que o recado filosófico por trás disso, porque tanto fazia o Arafi ou o Khamenei, essas pessoas que são mais antigas da Revolução, se matar um, outro, eles não vão matar a ideologia do povo iraniano ali. A ideologia da revolução deles e o quanto eles lutam para manter. Então, eles não têm medo da morte. Isso eu tenho certeza. Então, se qualquer um que matasse deles, eles sempre vão ter um. Então, acho que entre o Arafi e o Khamenei, eu acredito que tem um recado filosófico por trás para dizer que vocês mataram o Khamenei, mas o Irã continua com o Khamenei. Eu acho que é mais o recado para mostrar que vocês não mataram o Khamenei. Eu acredito, talvez, numa visão distante, eu acredito muito no recado que tem por trás disso. Não que ele era o cara... Eu não acredito que ele era o cara mais preparado para assumir a liderança suprema do Irã. E você acha, para a gente também, antes de qualquer coisa, posso te fazer um pedido? Claro. Você topa a gente conversar novamente daqui a alguns dias, retornando aqui, porque tem muita coisa para Podemos marcar. Eu queria muito falar sobre o teu trabalho social, teu trabalho junto ao Padre Júlio. Sim, faltou. A questão até de política também, que você já se candidatou e vai se candidatar novamente. Então eu queria que você finalizasse falando um pouquinho disso, mas para finalizar, você acredita que vai acontecer no Irã, mesmo que aconteceu no Iraque, aquela coisa toda, aquela bomba, isso, aqui, daqui a pouco ele simplesmente vai embora e deixa como está? Não, o Irã não é um Iraque. Subestimar o Irã, eu acho que... Não, eu digo em relação aos agressores, aos invasores. Que eles fizeram no Iraque, destruíram tudo, ficaram um tempo, depois foram embora. Mas não vão entrar no Irã, mas você acha que daqui a pouco eles vão esquecer, vão passar para outra guerra? Os Estados Unidos, na minha visão, não, e olha que eu não tenho motivo nenhum para defender o Irã. Como eu falei, fui deportado da pior forma do Irã, sendo acusado de ser espião americano, que seria um traidor da pátria deles. Mas não teria motivo nenhum para defender. Estou olhando para a questão de religião, estou sendo bem neutro, né, na questão de opinião. Pelo que eu conheço, o Irã não é uma Venezuela, não é uma Cuba, não é um Iraque. Né? E eu acredito já que os americanos já vêm se demonstrando falhos e perder na guerra. E os iranianos deixam muito claro nos vídeos deles em persas dos coronéis e tudo, que os Estados Unidos começou e atacando dentro do nosso território. Agora a gente dita quando a gente para a guerra. Hoje o Trump pediu uma pausa de 5 dias já da guerra. No dia de hoje. Diz que está caminhando negociações com o Irã
e pediu uma pausa de 5 dias. Já do outro lado, o Irã, hoje a guerra de informação é muito grande. E do outro lado, o Irã fala que não quer negociar com os Estados Unidos. Ele quer mostrar para o mundo que o governo americano, os Estados Unidos, ele é falho como qualquer outro país, que são humanos para a humanidade não temer. Ele quer mostrar que os países que estão presos, amarrados com os Estados Unidos, vão buscar sua independência. É o que eles querem mostrar. Nós conseguimos nossa independência, não temos nem relações diplomáticas com os Estados Unidos e sobrevivemos também e avançamos em tecnologia. Só você ver os drones que eles criaram aí. É resultado de um país que investe na educação. Né? Então, investiu na educação, investiu para o pessoal estudar e o resultado está aí. Então, hoje é um país que, sem ter relações diplomáticas, nem diplomática ele tem, ele se mantém vivo no cenário internacional e é um dos protagonistas aí da paz no mundo ou do inferno no mundo, é o Irã. Isso é forte, hein? Bom, infelizmente a gente está chegando ao final, eu fiquei muito feliz. Tem muito para conversar. Tem muito que conversar, né? Acho que 2 horas seria pouco. Então, eu me proponho a retornar aqui, queria muito que você topasse, tentar conciliar a sua agenda também, que eu sei que é muito, mas eu queria que você finalizasse dando uma palavra final, principalmente em relação à esperança. Você fala muito de esperança, você ajuda pessoas, você lida muito com gente, né? Você está muito próximo deles ali. E eu queria finalizar, depois de tudo que a gente conversou, eu tenho certeza que o cerne do nosso bate-papo foi exatamente isso. Felicidade, esperança, acreditar que alguma coisa boa vai acontecer. Exato. Isso pode acontecer através de nós. E é por isso que eu estou aqui. Por isso que eu saí lá do Rio de Janeiro, vim em São Paulo, exatamente para buscar isso, para me municiar com as armas necessárias para poder impactar positivamente a vida das pessoas. Então, eu queria que você finalizasse falando um pouquinho exatamente disso que você tem feito. A impressão que eu tenho que a tua característica principal é essa e, de certa forma, a religião te ajuda a impulsionar e a pulverizar aquilo que está dentro de você. Então, o que eu posso dizer é que nós falamos muito sobre a importância da paz, a importância da caridade. Toda religião fala sobre a paz, a caridade, a empatia, o amor, né? E aí a gente sempre fica esperando um milagre de Deus para que a paz seja estabelecida, para que a empatia aconteça, o amor aconteça. E aí nós, muitas das vezes, vemos pessoas dormindo nas ruas, animais abandonados e maltratados, e nós sempre tentamos fazer uma vista grossa, fechar os olhos, tipo, não é problema meu, ele vai sobreviver. Então nós, por mais que nós acreditamos na religião, nesses princípios, na rua, na prática, a gente tenta fechar o olho e não é problema meu, vai sobreviver. Eu acho que nos tempos de hoje, em vez da gente terceirizar os promotores da paz, que a paz estabeleça, mas o que eu faço para acontecer a paz? Que as pessoas tenham empatia, mas o que eu faço para acontecer a empatia na sociedade? Então acho que a gente terceiriza muito os anseios de uma sociedade mais humana, mas a gente esquece muito o que eu estou fazendo para que isso aconteça. Então a minha luta com diálogo interreligioso, com ação social, com ações com os animais, com a população de rua, tentando torná-las visível através da minha rede social. É de uma coisa triste o cara jogado no chão, mas aquilo que todo mundo passa, centenas de pessoas e não enxergam, a gente tenta mostrar que, olha, existia um ser humano ali no chão e olha a situação dele. Ninguém quer escutá-lo, ninguém quer saber por que ele foi parar ali. Houve agora divulgado um censo essa semana aqui em São Paulo, que grande parte da população de rua não foi parar na rua por causa da droga. Eles foram parar na rua, a grande maioria relatou que foi problema familiar que fez ele chegar nesse caminho e a droga é a segunda consequência para quem vive na rua. Então isso é um sinal importante para a gente ver o que está acontecendo com a família, com o preconceito, com a falta de carinho, empatia, do cuidado dos pais, do respeito. Enfim, se nós queremos um mundo de suposta paz, felicidade e amor, não adianta eu querer cobrar de você. Precisa, filho, ter paz para pregar a paz. Eu tenho que trabalhar dentro de mim. Se cada ser humano trabalhar dentro de si, que a nossa maior guerra não é com o próximo, é com a gente mesmo. A maior guerra que eu tenho, o maior conflito que eu tenho é quando eu luto contra mim mesmo para que eu possa agregar algo na sociedade e tentar ser promotor da paz. Não adianta eu querer cobrar uma coisa que eu mesmo não faço, eu caio em hipocrisia.
Se cada ser humano brigar consigo mesmo para tentar trazer algo de bom, o mundo não estava do jeito que está. Porque a empatia ela é igual. A empatia não tem raça, país, não tem fronteiras. A empatia é empatia. Eu tenho que ter empatia com o povo palestino, mas eu tenho que ter empatia com os civis israelenses que também estão sofrendo, com os civis libaneses, com os civis iranianos, com o povo, com os animaizinhos que estão na faixa de Gaza, com os animaizinhos que sofrem quando cai uma bomba em Israel, no Líbano ou no Irã. Então, empatia é empatia. Os fatores políticos do lado A, B, são fatores políticos que não agregam para a paz, para a empatia, para o amor, fraternidade, só agregam para o ódio de país contra país, de povo contra povo. Né? E é conflitivo hoje um sheik falar de ter empatia pelo povo que está lá em Israel. É conflitivo, porque as pessoas vão falar, mas como é? O sheik é traidor, está apoiando Israel? Não, eu não concordo com o sistema do governo do Netanyahu em Israel. É uma política de verdade genocida com o povo palestino, comete 1000 atrocidades, não respeita direitos humanos e nem direitos internacionais e muito menos a ONU. Assim como os Estados Unidos, assim como o Irã, quando executa as pessoas no enforcamento em praça pública, como eu já presenciei. Ah, mas no Islã, lá em 1400... Meu, estamos em 2026, sabe? Eu não concordo. Existe coisas más e boas de todos os lados, mas é que as pessoas não têm como... Ah, como é que eu vou dialogar se ele é opressor? Por quê? Quem está na cabeça não é a sociedade. Quem está na cabeça é um promotor de ódio. E ele vai promover o ódio ali. E todo mundo acaba pagando o preço. Né? E, infelizmente, quem não tem nada a ver com isso acaba pagando. É os que pagam mais, porque é os que não se envolvem e pagam um preço mais doloroso. Sheik Rodrigo Jallow, muito obrigado a você que está com a gente aqui. Eu te agradeço muito. Obrigado pelo convite. A honra foi minha e se prontificou a estar com a gente novamente. Vai ser muito bom. Vai ser uma honra poder estar aqui. Eu te agradeço aí que você está com a gente até agora, sinal de que você gostou. E se você gostou, manda para pelo menos 100 pessoas, que eu tenho certeza que você vai impactar positivamente essas pessoas. E Power Talks finalizando, eu te aguardo aqui na nossa próxima semana. Vamos avançar juntos.